Meu cordial boa noite, minha saudação a todos vocês aqui presentes para mais um estudo da Palavra de Deus, na continuação de Atos dos Apóstolos, a continuação da história da primeira igreja cristã em Jerusalém. E o que a gente vê aí na história da igreja desde os primórdios é o mesmo que acontece ainda hoje, é que a igreja, que é composta por seres humanos, esses seres humanos são perdoados, são comprados pelo sangue de Cristo e ao mesmo tempo ainda são pecadores. Então a igreja também é falha, ela falha em muitas coisas, muitas vezes. A nossa vida é assim, a vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, de erros e de acertos, só que a gente não pode se conformar com isso. A gente sempre pede que o Espírito Santo nos ajude a melhorar. Mas em meio a essa tensão, a igreja também está no mundo, ela sofre perseguições do mundo. Em meio a tudo isso, por atuação do Espírito Santo, a igreja cresce, ela continua crescendo em número, continua crescendo no conhecimento da graça de Deus em Cristo, né? De qualquer forma, então, no estudo de hoje, nós podemos dizer que é vida que segue. No dia a dia, a igreja ela vai avançando. E nela se cumpre aquela promessa que Jesus fez antes de subir ao céu, que contra a sua igreja, as portas do inferno, quer dizer, os portais do inferno, os poderes infernais não prevalecerão, porque a vitória Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário por todos nós. Então, levando tudo isso em conta, eu saúdo mais uma vez a todos vocês e me acompanhem nesse estudo de Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 até o final do capítulo 5:42. Eu peguei o final do capítulo 4, deixei de propósito semana passada para essa vez, porque aqui nós temos um exemplo positivo repetido de como viviam os primeiros cristãos e um contraponto no exemplo negativo de algo muito ruim, muito feio que aconteceu no início do capítulo 5. Então eu coloquei junto essas duas questões aqui. Então a vida da igreja em Jerusalém, em primeiro lugar, um exemplo lindo, um exemplo positivo, Atos 4, 32 a 37. Diz aí que todos consideravam as coisas que eles tinham como não como propriedade absoluta, mas que tudo poderia ser repartido com todos ou com as pessoas à medida que alguém tivesse necessidade. Não é um comunismo como o comunismo estatal que obriga todo mundo a ser igual, que quer igualar também a produção dos bens. Aqui não se igualou a produção dos bens. O que eles procuravam em amor igualar era a distribuição, o produto final, sempre levando em conta as necessidades a partir do amor ao próximo. É isso que alguns chamam de comunismo do amor. Diz aí que tudo era de todos, era assim que eles agiam. Uma repetição do que já tivemos logo depois do Pentecostes, quando dizia que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e que ninguém considerava as coisas suas de forma absoluta, eles repartiam seus bens também. Está lá em Atos 2, 44 e 45. É bom lembrar o que diz em Atos 20, 35, que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a partir desse exemplo dos primeiros cristãos, a gente se pergunta até que ponto nosso coração é aberto para as necessidades do próximo, até que ponto nós não somos egoístas, até que ponto nós somos voluntariosos em ajudar o próximo. Esse é o primeiro grande exemplo, um exemplo positivo, e daí se cita uma pessoa específica, o José chamado Barnabé, ou Barnabé, aquele que sabe dar bons conselhos,
que admoesta e que anima as pessoas, né? O sobrenome dele, o apelido Barnabé, é aquele que anima os outros. Ele é um levita natural de Chipre e que fazia parte agora da igreja lá em Jerusalém. Ele vendeu uma propriedade e distribuiu, então, entregou o valor aos apóstolos para distribuírem às pessoas à medida que elas tivessem necessidade. Mais tarde nós vamos ver que esse José, o Barnabé, se torna um grande colaborador do apóstolo Paulo, também na obra da evangelização. Então, até aqui esse exemplo de toda a igreja que era voluntariosa no amor ao próximo, e o exemplo específico desse José chamado Barnabé. Mas o diabo em tudo mete a colher, né? E aí vem um contraponto muito feio, um exemplo muito ruim, mas a Bíblia não omite isso. Infelizmente essas coisas acontecem. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, 1 a 11. Esse casal era egoísta, era ganancioso, vaidoso, mas um casal que se dizia cristão, e a partir desses exemplos eles também venderam uma propriedade e disseram que entregaram esse valor da propriedade para os apóstolos. Acontece que eles mentiram aos apóstolos, e a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo, porque eles retiveram uma parte do valor da propriedade, esconderam isso e entregaram só uma parte. Por exemplo, se eles retiveram 20%, eles entregaram 80%, mas disseram aos apóstolos que eles entregaram 100%. O problema não foi a venda, o problema não foi o negócio em si, o problema não foi entregar, o problema foi mentir ao Espírito Santo. Isso é uma coisa tão horrível e que a consequência foi realmente uma calamidade, foi catastrófica para eles. Quando Pedro defrontou o primeiro a chegar, que foi o Ananias, perguntou para ele: por quanto você vendeu? Portanto, e quanto você trouxe? Todo o valor. Então, olha, Deus vai te castigar. Na mesma hora ele caiu morto. Carregaram ele embora para o sepultamento. Mais tarde vem a esposa dele, a Safira, a mesma coisa. O Pedro confronta ela não sabe ainda da história do marido que morreu. Ela também mente e ela também cai morta. E diz a palavra de Deus que sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Em Gálatas 6, 7 é dito que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, em nenhum sentido, né? Veio grande temor sobre toda a igreja. Interessante que a primeira vez que aparece a palavra igreja em Atos dos Apóstolos, pelo seu autor Lucas, primeira vez que ele usa a igreja, que quer dizer uma assembleia, uma reunião de um determinado grupo. O nome desses dois, Ananias e Safira, nome por sinal muito bonito. Ananias quer dizer o Senhor é gracioso e Safira quer dizer linda. Mas eles não honraram o seu nome com essa mentira, com esse embuste, e foram castigados. Isso mostra que nós também temos que levar Deus muito a sério. Até aqui, então, essa primeira parte, o exemplo positivo da igreja, de amor ao próximo, o exemplo negativo de Ananias e Safira, tudo escrito para nossa instrução, para nossa edificação e para nossa admoestação. Agora nós vamos à segunda parte do nosso estudo de hoje, a partir do versículo 12 de Atos 5, Atos 5, 12 a 42, onde nós temos o avanço da igreja, o crescimento da igreja, Pedro e os demais apóstolos fazendo milagres, maravilhas, sinais entre o povo, mas novamente eles são julgados por isso, né? Vem mais uma segunda perseguição, por assim dizer, à igreja. Começa o texto em Atos 5, 12 a 16, dizendo que a igreja, esse grupo de pessoas de Deus, se reunia no alpendre de Salomão.
num dos pórticos do templo, chamado Alpendre de Salomão. Em Atos 3:11 já fora dito que eles se reuniam ali. E diz Atos 5:14 que a igreja crescia muito, havia uma multidão de homens e mulheres que foram acrescentadas. Antes já vimos que a igreja era composta havia um grupo de 120 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e esse grupo continuava crescendo por obra, atuação do Espírito Santo. Enquanto Pedro e os apóstolos pregavam o Evangelho, diz aí que muitos doentes eram trazidos, eram curados, muitos demônios foram expulsos, mas junto com isso há sempre uma chamada ao arrependimento. O ser humano é sempre tratado como um todo, em sua necessidade física, em sua necessidade espiritual. É assim que acontecia nos primórdios, ali no começo da igreja. É bom que se diga aqui também que os sinais, as maravilhas que eles operavam por operação do Espírito de Cristo, pelo poder de Cristo, era para atestar que eles estavam com a verdade. E esses sinais, eles sempre apontavam para algo maior. Não era uma cura simplesmente física e acabou por aí. Sempre era uma oportunidade para apontar para aquele de quem vem esse poder, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor. Eles, diante dessa pregação, e como o número dos cristãos aumentava muito ali na igreja, que se reunia praticamente todos os dias, isso provocou uma inveja muito grande do sumo sacerdote, o principal sacerdote, isso chega aos ouvidos dele, ali em Jerusalém, e também de todos os demais que o assessoravam, dos sacerdotes, da liderança religiosa. Eles os chamam e proíbem mais uma vez de pregar o Evangelho. Eles os ameaçam, mas como eles disseram que eles não iam parar de pregar o Evangelho, anunciar que esse Jesus que eles tinham matado, Deus o ressuscitou, fez Senhor e Cristo. Uma vez mais, eles meteram os apóstolos na prisão. Passaram uma noite na prisão, muitos guardas cuidando deles. Aí à noite, um anjo abre as cadeias, liberta eles e diz para o Pedro: vai lá de manhã cedo, onde você sempre se encontra para a hora da oração. Isso era por volta das 6 da manhã, primeira hora da oração dos judeus. Ele está lá no pórtico, novamente pregando o Evangelho. Alguém conta isso para o sumo sacerdote, para as lideranças religiosas. Eles mandam novamente o chefe da guarda, agora ali do templo, junto com os soldados, para os prenderem, para prenderem Pedro e companheiros e trazerem eles ali para serem julgados. Mais uma vez, eles são ameaçados e proibidos de pregar o Evangelho. Aí o Pedro diz: julguem vocês mesmos. Ele já tinha dito isso na primeira prisão, vimos na semana passada. Nós temos que obedecer a quem? A Deus ou aos homens? Atos 5:29, então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades civis nós devemos obedecer em tudo que não fira a nossa consciência, o nosso relacionamento com Deus. Mas se as autoridades quiserem nos obrigar a algo que vá contra a vontade de Deus, aí sim nós temos que lhes resistir, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí eles queriam mandar matar os apóstolos. Aí um dos líderes da liderança religiosa, o Gamaliel, provavelmente alguém que aprendeu numa escola da lei chamada Casa de Hillel, que é uma casa assim mais light dentro do judaísmo, porque tem uma outra escola, Casa de Shammai, que era muito turrona. E como o Gamaliel, um fariseu, por sinal, mas alguém muito ponderado, então a gente pensa que ele deve representar a chamada Casa de Hillel, uma escola dos rabinos
assim mais light, provavelmente. Esse Gamaliel, ele diz aí, calma gente, eu tenho uma ideia. Se essa obra vem de homens, ela vai sumir, isso não vai prosperar. Mas se ela vem de Deus, então nós não podemos fazer nada contra ela. Olha, daí ele dá 2 exemplos de revoltosos, de um Teudas, que tinha juntado 400 homens numa revolta e foi aniquilado. E depois ele cita Judas o Galileu, do tempo do censo, do recenseamento. Um historiador dos judeus, o Joséfo, ele diz que isso aconteceu por volta do ano 6 da era cristã. Isso na contagem do Joséfo, que esse Judas o Galileu, ele promoveu uma grande revolta no tempo do censo, isso do censo em que Quirino era governador da Síria. Seria o censo que quando Maria e José tiveram que se alistar, né? Esses censos no Império Romano aconteciam a cada 14 anos. Se contava toda a população para ver quanto se deveria cobrar de impostos per capita, por cabeça, né? E os judeus, então, os povos oprimidos, eles odiavam esses censos. Esse Judas o Galileu promoveu uma revolta contra os romanos. Essa revolta também foi aniquilada, diz o Gamaliel. Isso, por certo, essa história era conhecida, ele só relembra isso. Daí ele diz, então vamos confiar, vamos deixar isso com Deus. Eles decidem, ok, nós vamos seguir o teu conselho. Mas mandaram chicoteá-los e proibiram eles totalmente de pregarem a Cristo morto e ressuscitado. Aí que eles dizem, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esses açoites, uma série de açoites era uma quarentena 40 menos 1, dava 39. Para não pecar por excesso, né, aplicavam 39 açoites. É isso que deve ter acontecido. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi açoitado assim, essas quarentenas, 5 vezes. Ele diz em 2 Coríntios 11, 24, 5 vezes açoitado pelos judeus, né? Mas depois de serem açoitados, os apóstolos saíram felizes, jubilando a Deus, porque eles foram considerados dignos de sofrer. Deus os tornou dignos de sofrer por amor a Cristo. E continuavam a louvar a Deus e a diariamente ensinar no templo e de casa em casa, diz o texto. Olha que maravilha, que operação do Espírito Santo, que exemplo para nós, e isso nos incentiva a nós confiarmos em Deus em todas as situações, a crescermos na fé em Jesus Cristo e no genuíno amor ao nosso próximo. Seria isso o nosso estudo de hoje. Até a próxima oportunidade, eu concluo com uma pequena oração. Senhor Deus, cura nossas doenças do corpo e da alma. Ajuda-nos a testemunharmos sobre Jesus corajosamente. Dá-nos paz de espírito para prestarmos alegremente e livremente culto a Ti. E se vier a perseguição, concede-nos sermos perseverantes em Cristo Jesus, na fé, no testemunho e no amor. Em nome e por amor de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Obrigado pela atenção, participação. Até a próxima oportunidade.